Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é a professora Valesca. Esse vídeo é destinado aos alunos da disciplina de Semiologia 1 e eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre a aula 2, que são as medidas antropométricas. Quando a gente fala de antropometria, antropo vem de ser humano, de homem, metria vem de comprimento, pesar, né? É um sistema de medida. Então a gente vai falar do sistema de medida, como que a gente mede, pesa, tem perímetro cefálico, circunferência abdominal, desculpa. O peso, ele é definido como a medida em quilogramas, que é a massa corporal de um indivíduo. E aí vamos pensar um pouquinho sobre o peso. Se eu disser para vocês a seguinte frase: José tem 50 quilos. Você consegue imaginar se José é um indivíduo obeso, se ele está dentro do peso ou se ele é abaixo do peso? Você precisa de alguma outra informação? E se eu disser, José tem 15 anos e pesa 50 quilos? Mesmo assim, você consegue imaginar se José é um indivíduo acima do peso, dentro do peso ou abaixo do peso? Eu acho que falta mais uma medida, que seria a estatura, concordam? Que é a medida de altura desse indivíduo. Se ele tem 50 quilos e tem 1,40 m ou 1,30 m, isso muda do que ter 50 quilos e 1,90 m. Então a gente sempre tem que comparar o peso com a estatura, com o comprimento desse indivíduo, tá certo? A altura ou estatura, tá certo? A altura, a gente usa esse termo quando a gente mede o indivíduo em pé, que é na vertical. Estatura, a gente usa isso para criança, né? Ou estatura ou comprimento, que é quando tá deitado, né? O bebezinho não consegue ficar em pé. A gente faz a medida dele deitado e a gente chama de comprimento ou estatura, ok? E essa altura, ela vai da planta do pé, que é a parte inferior do pé, até o topo da cabeça. E é importante, quando a gente verifica a altura de um indivíduo, ele não pode estar calçado, nem com tiara na cabeça, nada que aumente, né, de forma artificial aí a altura dele. Temos aqui um índice de massa corporal. O que seria esse índice de massa? O índice de massa é quanto o indivíduo pesa por metro quadrado. Nossa, que difícil, né? Parece, mas não é. O índice de massa corporal, existe uma fórmula e a gente aplica nessa fórmula o peso e a altura do indivíduo. E aí a gente consegue saber se ele está num peso ideal, se ele precisa perder peso, se ele precisa ganhar, tá certo? Essa é a fórmula, tá vendo? Ó? Índice de massa corporal, IMC, é igual a peso sobre altura em metros ao quadrado. O peso tem que estar em quilos e a altura em metros ao quadrado. Como é que eu faço a altura ao quadrado? Pego a minha altura e multiplico pela minha altura. Então, eu, professora Valesca, tenho 1,60 m. Eu pego 1,6, que é em metros, né? Vezes 1,6, dá 2,56. Coloco o meu peso aqui em cima, que eu não vou falar, né? Divido o meu peso pela minha altura. E aí eu vou encontrar meu IMC. E aí existe uma tabela que a gente joga esse valor. Um IMC que é menor que 17, tá vendo? Ele é muito abaixo peso. E aí a gente vai medindo. Quais a gente tem que ter mais atenção? É esse indivíduo que tem um IMC menor que 17 ou aquele indivíduo que tem um IMC maior que 40. Tá vendo aqui? Maior que 40, ele tem obesidade grau 3. Também já foi chamada de obesidade mórbida, que é uma obesidade que pode ocasionar doenças. Não estamos falando aqui de gordofobia, estamos falando aqui de dados científicos que comprovam que estar acima do peso levam ao aumento de possibilidade de inúmeras doenças, como doenças cardiovasculares, doenças relacionadas às articulações, distúrbios do sono, doenças respiratórias, certo? Bom, e aí tem a prática, né? Como é que a gente mede a estatura e o peso? A gente vai precisar de uma balança, chamada balança antropométrica, que ela pode ser digital ou mecânica. A digital é aquela que tem os numerozinhos e já aparece, você não precisa fazer nada.
O sujeito sobe e ele já vai te dar o número do peso, né, desse indivíduo. A mecânica é aquela semelhante à que a gente tem na sala de aula, que eu já disse para vocês que ela não funciona. É aquela que a gente tem que ir achando o peso. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar para vocês, durante a nossa estada no laboratório, como é que funciona essa balança. Vamos precisar de uma régua antropométrica, que ela é geralmente acoplada à balança, um papel toalha e álcool. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é reunir todo o material que vamos usar, identificar o indivíduo e confirmar que é o indivíduo que eu preciso verificar a estatura e peso. Higienizo as mãos com álcool, explico o procedimento. A balança não pode estar encostada na parede, imóvel, em nada, tá bom? Ela tem que estar afastada. Ela tem que estar tarada. O que é uma balança tarada? Ela tem que estar no zero, tá certo? Forro com papel toalha. Peço para ele tirar sapato, boné, casaco, bolsa, tudo que pese demais. E aí ele vai subir na balança, certo? Ele sobe de costas para a balança e de frente para a gente, tá certo? De frente para a gente com as costas na balança. Pés unidos, um pezinho do lado do outro, virado para frente. Tronco bem esticadinho. Braços em posição anatômica, que são os braços estendidos ao longo do corpo com a palma da mão voltada para frente. E com as costas bem retinha, próxima à haste graduada, que é onde a gente vai fazer a medida do peso, tá certo? E aí a gente vai elevar a régua e vai conferir o peso desse indivíduo. Terminei, vou passar para ele qual é o peso, qual é a altura, auxilio ele descer na balança e, se for necessário, calçar os sapatos. Higienizo as minhas mãos e anoto os valores. Assim eu verifico a estatura, tá vendo? Olha aqui, bem juntinho, tudo bem encostadinho na haste. Se eu for fazer só o peso, eu posso deixar o indivíduo de frente para os números, ok? Se eu for fazer peso e estatura, eu deixo o indivíduo de costa para a balança e de frente para mim, certo? Bom, o próximo passo agora, a próxima medida, é uma medida muito importante e pouco falada, que é a circunferência abdominal. O que é essa circunferência abdominal? Rapidinho que eu vou dar uma mudada aqui nesse valor aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu mexi nas aulas. Homem é 95. Mulher é 80. Ok? Vamos voltar lá. E aí, o que é essa circunferência abdominal? Quando o indivíduo tem um abdômen muito globoso, um abdômen distendido, um abdômen grande, aumenta o risco de doença coronariana. Então, dados científicos apontam que quando a circunferência do abdômen do homem ultrapassa 95 centímetros e da mulher 80, aumenta o risco de doenças coronarianas. Mas isso não quer dizer, eu tenho um abdômen, sou mulher, tenho um abdômen de 120, vou ficar doente, vou ter problema do coração? Não, é um fator de risco. Fator de risco não é fator determinante, é aquilo que aumenta a probabilidade, tá certo? Para fazer circunferência abdominal, é muito simples. A gente vai medir aqui, ó, a última costela e a crista ilíaca, que é o famoso ossinho da pegada aqui. Aí, ó, o ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, a gente marca a cintura. E aí vai fazer a volta com a fita métrica e vai medir a cintura desse indivíduo. Lembrando que antes e após qualquer procedimento, nós devemos higienizar as mãos com álcool. Terminei o procedimento, eu preciso anotar os valores e informar os mesmos ao meu paciente, tá certo? Bom, esse foi o conteúdo da aula 2, que são as medidas antropométricas. Logo em seguida, eu vou lançar para vocês, no mais tardar amanhã à tarde, a aula 5, que fala de mecânica corporal. Bons estudos e até mais!